Olá, bom dia! Hoje é dia 12 de março de 2026. Como vocês podem perceber, aí pelo fundo, um dia com uma brisa excelente. Talvez possa até chover, mas uma temperatura muito agradável. E com a graça de Deus estaremos aqui ainda até amanhã. O texto da nossa devocional se encontra em Judas 24 e 25, esses dois versículos desta pequena carta, onde lemos: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Temos falado e analisado esses textos em algumas devocionais anteriores, falando sobre aquele que é poderoso, referindo-se ao Deus único, conforme o verso de número 25. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, ele é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória, na sua presença, na sua casa, e sua bênção da parte dele. E isso ele faz com exultação, com regozijo, com alegria. Ele é, portanto, o único Deus, o Deus único. Ele é o nosso Salvador. Isso tudo ele faz. A nossa salvação, a nossa guarda, o nosso sustento, a garantia de sermos conduzidos à sua presença, tudo isso por meio da mediação única, exclusiva, suficiente, eficiente, eficaz, insubstituível, inagregável de qualquer outra pessoa ou circunstância. Ele, mediante Jesus, e somente mediante Jesus, é quem faz todas estas coisas. E ele diz, mediante Jesus Cristo, deixando claro aqui a indicação da humanidade, com o nome de Jesus, mas também com a sua divindade, a sua messianeidade, a usar a palavra Cristo, Messias ou ungido. Mas Jesus Cristo é também o nosso Senhor. E aí é interessante, porque ele diz, aquele que é poderoso, e ele faz por meio de Jesus, ao único Deus. Ora, essa expressão que temos aqui, Senhor nosso, não é uma referência a algum tipo de tratamento cortês, que às vezes nós falamos com os mais velhos: como está o senhor? Como vai o senhor vai bem? Senhor aqui tem o sentido de que é aquele que comanda, aquele que tem autoridade, inclusive de vida e morte. É, portanto, o que é poderoso. Ele é poderoso porque é Senhor. E ele é Senhor justamente porque tem o poder. Então, quando ele fala, ele está colocando aqui o Senhor Jesus reconhecidamente como Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque ele vai dizer ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, ele vai dizer que ele
esse Deus é digno de glória, majestade, império e soberania. Refere-se à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, ou à figura do Deus único? Aí que está. Ou nós vamos entender que Deus é único, é poderoso, etc., mas que há um Senhor a quem adoramos, servimos, de quem somos, porque é nosso Senhor, que governa sobre nós, sobre a igreja, sobre todas as coisas. Ou então temos que entender que toda essa expressão posta a seguir ao nome de Jesus Cristo, que é o Senhor nosso, refere-se não só a Deus o Pai, mas sim também a Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Claro, aqui não se vê a formulação da doutrina da Trindade. Não vou cometer este equívoco, levando a assumir este excesso na interpretação deste texto. Mas seguramente é admissível, é plausível, é razoável que nós entendamos que esta expressão de glória, majestade, império, soberania aplica-se ao nosso Senhor. E quem é chamado de nosso Senhor de maneira absolutamente clara é o Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, nós, quando adoramos ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é digno de toda glória, de toda majestade, império e soberania, nós o fazemos com serenidade, com tranquilidade, com convicção de que, de fato, Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele por meio de quem a nossa redenção se tornou efetiva. Ele é aquele por meio de quem a nossa salvação eterna está garantida e assegurada. Bendito seja, pois, o nome do Senhor. Então vemos que, de fato, Ele é nosso Salvador, o Deus único. Mas o nosso Salvador, diz a Escritura, é o Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor, o Deus único. Mas a Escritura diz que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Receba-o como seu Salvador e Senhor. Entregue-se a Ele e tenha a bênção da vida eterna. Amém. Amém.